Considere o triângulo retângulo ABC, cujos lados medem AB12, AC5 e BC13. Eu já vou colocando aqui, olha. ABC. O enunciado diz que AB é 12, AC é 5 e BC é 13. Veja, não importa se a figura não condiz com as medidas, tá ok? Esse triângulo que eu coloquei aqui é meramente ilustrativo. Eu sei que o 5 aqui não está proporcional ao 12, mas não importa. O que importa aqui é eu saber que aqui tem 5. Então essa imagem é só para a gente entender. Seja D um ponto sobre o lado BC. Ó, o lado BC é esse. Ele está mandando eu colocar um ponto aqui. Então, vou colocar um ponto aqui. Pronto, que ele está chamando de D de delta. Tal que os triângulos ABD, então, olha, ABD formou outro triângulo, tá? Vou colocar aqui o triângulo, ó. ABD. Só que como não deu certo, eu vou só refazer esse ponto. ABD, ó. Esse aqui é o ponto. E aqui é o delta. Então, seja D um ponto sobre o lado BC, está escrito aqui. Tal que os triângulos ABD, está aqui, e ACD, veja, formou outro triângulo, tenham perímetros iguais. O que é o perímetro? É a somatória dos lados, né? Então, ele está dizendo que esse triângulo aqui, olha, tenha o mesmo perímetro que esse triângulo aqui. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, ele está falando que esse triângulo azul, achurado em azul, tem o mesmo perímetro que o achurado em rosa. Então, vamos lá. Vamos forçar aqui numa fórmula que esses perímetros sejam iguais. Então, olha, esse triângulo aqui, ó, 5, mais essa medida aqui, olha, não sei quanto é, vou chamar de x. Então, 5 mais x, mais essa medida aqui, ó, não sei quanto é, y. Então, veja, eu estou fazendo o perímetro desse triângulo, vou colocar ali em marrom, olha. Esse triângulo aqui, 5 de um lado, y de um outro, o x de outro. Tem que ser igual a esse triângulo aqui, ó, com esses lados verdes, que é o mesmo, né? Então, como é que ficaria para o primeiro? 5 mais x mais o y tem que ser a mesma coisa que 12, esse 12 aqui, mais, se aqui é 13, o total é 13, que é x, aqui é 13 menos x, que um vai complementar o outro. Então, mais 13 menos x, mais o y. Aqui são os perímetros dos dois triângulos. Então, olha, 5 mais x mais y é igual ao 12, mais 13 menos x, que é esse lado aqui, mais o y. Então, se eu colocar esse x para cá, vai ficar 2x. Esse y corta com esse y, que vai ficar 12 mais 13, 25, menos 5, 20. 2x é 20, isso aqui implica que o x igual a 10.
Então aqui, olha, o x é igual a 10. Então aqui eu tenho 10. E aqui eu tenho 3. Veja que eu tenho um triângulo maior, que é o ABC. E se eu puxar uma reta aqui, eu vou ter um outro triângulo. Para que eu fiz isso? Puxar essa reta. Para eu ter semelhança de triângulos. Então, esse triângulo maior ABC é semelhante a esse triângulo aqui, olha. Vou colocar aqui, por exemplo, EBD. O fato de eu puxar uma reta aqui faz com que esse triângulo maior seja semelhante ao triângulo menor. Eu fiz uma outra figura aqui, veja. Então vamos lá. Esse triângulo maior seria o 5, o 12 e o 13. Então vou colocar aqui, olha. 5, 12 e o 13. E pelo estudo da semelhança de triângulos, aqui eu vou ter quem? Olha, nesse triângulo menor. Eu vou ter essa parte aqui que eu não sei, que é uma altura. Eu vou ter o 3 e vou ter um lado aqui que eu não sei. Então eu vou ter aqui nesse triângulo um valor que eu não sei. Aqui eu sei porque eu fiz a conta do perímetro que eu achei o 10, lembra? Então aqui é o 3. E aqui eu não sei que valor que é, eu vou colocar a W. Então, pela semelhança de triângulos, o que acontece? Semelhança de triângulos nada mais é do que uma razão. Então, eu vou pegar lados iguais, lados semelhantes, e fazer a razão. Então, eu vou descobrir aqui o meu H, ó, através da semelhança de triângulos. Como é que eu faço isso? Do maior 5 dividido pelo H é a mesma coisa do que o 13 dividido pelo 3. Nem estou usando o W aqui. Então, pela semelhança, esse cateto 5 é semelhante ao cateto H, tal como o 13, a hipotenusa 13 é semelhante ao 3. Muito bem, multiplicando isso daqui em cruz, 13H é 15. O H é 15 dividido por 13. Então, esse H é um valor 15 dividido por 13. O que ele quer saber? A área do triângulo ABD. ABD. Essa área de todo esse triângulo aqui. Eu sei que esse triângulo, olha, ele é assim, né? Que é um pouco desse, né? Esse marronzinho aqui, ó. Esse é o triângulo que está aqui, ó. ABD. O que eu tenho nesse triângulo? Eu tenho 12. Eu tenho o 3. E eu tenho a altura, né? 15 sobre 13. Então, qual que é a área de um triângulo? A área é a base vezes a altura dividido por 2. Então, qual que é a área desse triângulo? Base 12
altura 15 dividido por 13. Tudo isso sobre 2. Então, eu posso cortar esse 12 com esse 2. Então, vai ficar 6, que multiplica 15 dividido por 13. 15 vezes 6 dá quanto? 15 vezes 6 dá 90. 90 sobre 13 é a altura. Olha aqui, 90 sobre 13. Então, pode marcar aí B de bravo. Eu precisava entender o que é perímetro e semelhança de triângulos para poder achar a altura, né? A altura que depois, com a altura, eu vou usar a fórmula base vezes a altura dividido por 2. É isso.